Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o NFL Draft e sobre futebol americano no Brasil. Olá a todos, bem-vindos hoje aqui num episódio especial, com um convidado também especial, aqui o Rafael Bellatini. Rafael, obrigado, em primeiro lugar, por teres aceito aqui o meu desafio de falarmos aqui um bocadinho. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu sou ouvinte e gosto muito de falar de futebol americano, então perfeito. Muito obrigado pelo convite. Boa, olha, eu começo sempre aqui estas conversas por falarmos um bocadinho, acima de tudo, de quem tu és, de contextualizar aqui um bocadinho. Eu já tive a oportunidade, aliás, é importante aqui só para contextualizar, nós tivemos várias interações, mas sempre digitalmente, nunca nos conhecemos, nunca falámos, se calhar, assim de uma forma tão prolongada como iremos fazer hoje. Mas eu conheço um bocadinho o teu trabalho, sei um bocadinho aquilo que tu também tiveste ligado ao futebol americano no Brasil, mas eu acho que era importante, se calhar, em primeiro lugar, apresentar-te aqui um bocadinho, falar da tua ligação ao futebol americano aqui, ao longo dos últimos anos. Bom, eu trabalhei por 8 anos na ESPN, lá na ESPN do Brasil, né? Então tive a oportunidade de estar bem próximo ali. Eu fui trabalhar na rádio, fazendo produção, mas logo eu já fui buscando espaço dentro do núcleo de futebol americano, do pessoal que cuidava do futebol americano ali, porque a paixão já vinha de antes. Eu tinha jogado, eu tenho uma fratura no braço ali, 2 fraturas em 6 meses, ganhei uma placa no braço por conta do futebol americano. Então eu fui trabalhar, trabalhei 8 anos lá, cobri 2 Super Bowls em loco, e depois, quando eu saí da ESPN, até eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, cuidando de futebol, mas ao chegar lá, eu consegui cavar na Rádio Bandeirantes, que é uma rádio tradicionalíssima do Brasil, consegui cavar um espacinho para falar de futebol americano. A gente fez um podcast, eu falava de futebol americano na rádio, no Brasil inteiro, então era muito legal você ter essa oportunidade. Futebol americano é paixão mesmo, né? Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, por acaso, isso eu não sabia. Eu não sabia que tinhas jogado. Então, tiveste mesmo ligado a algum clube? Queres partilhar aqui um bocadinho só esse teu percurso como... Tiveste jogador-treinador ou só jogador? Só mais ou menos um pouco de tudo ali, né? Porque é aquele Pois, é começo, o quando habitual. Yeah. você está montando o time, a gente não tinha equipamento ainda, e reunia o pessoal, então chegava uma pessoa que corria bem, gostava, achava legal, queria jogar, mas não sabia. Então você vai dando aquelas dicas, vai passando, um pouquinho de jogador, um pouquinho de treinador, um pouquinho de dirigente, um pouquinho de tudo a gente fazia. Yeah. E tiveste ligado a que clubes? Hoje o time fez uma ligação com o Guarani, lá em Campinas, mas na minha época era o Paulínia Mavericks, era um time em Campinas, e a gente conseguiu um campo para treinar em Paulínia, ali próximo ali à cidade de São Paulo, e hoje esse time fez uma ligação com o Guarani, Ok. para representar o Guarani. Sim, o Brasil acho que é um dos tópicos que eu gostava aqui de falar contigo. E se calhar podemos começar por aí. Eu, por acaso tinha pensado em irmos ao contrário, mas vamos deixar a conversa fluir. A tua ligação, pronto, já deste aqui esse contexto, mas e o futebol americano no Brasil? Eu tenho alguma noção da evolução, porque foi uma evolução meteórica, não é? Um desporto que apareceu e que de repente tem uma década, teve um boom tremendo. Eu, por acaso, já tive 2 ou 3, isto na altura que treinavam os Lisboa Devils, estamos a falar para aí 2015, 2016, tive quase a ir para o Brasil treinar uma equipa. Estou-me a tentar lembrar do nome. Pá, é que há tantas equipas no Brasil que é difícil Sim, de. sim, sim, é di- sim. eu vou-me tentar lembrar aqui ao longo da conversa, mas consegue-se explicar aqui um bocadinho a ascensão da história do futebol americano no Brasil? Bom, eu acho que o futebol americano ele cresceu porque, em primeiro lugar, o brasileiro adora esporte coletivo. Tanto é que, quando tem Olimpíadas, o Brasil vai bem aonde? No esporte coletivo. É vôlei, é o basquete, a paixão é estar junto e jogar. E o futebol americano, o pessoal começou a assistir na televisão, começou a ter aquele destaque na TV, começou a gostar, falou, mas eu acho que eu consigo fazer isso, né? E aí foi, um juntava com o outro. O futebol da bola redonda ele já proporciona isso. Todo mundo quer se reunir no final de semana para jogar uma pelada. E muitas vezes você não é bom. No meu caso, eu não sou totalmente bom com a bola redonda. E você quer participar, quer estar com um grupo, quer se unir para jogar, para praticar um esporte. E aí o futebol americano acabou suprindo esse espaço, né? Você
talvez você não fosse um bom passador, um quarterback, mas você às vezes conseguia destruir, você conseguia correr rápido, você conseguia jogar na defesa, ele te permite, né? Eu acho que é um esporte mais democrático, você Sem tem dúvida. mais funções dentro de campo que você consegue fazer com outras habilidades. E aí o pessoal começou a se reunir. Então, muitos times se formaram, né? Inclusive, dentro da mesma cidade, o time que eu jogava em Campinas, os Mavericks, eles eram de um time, os Barons, que se separaram, porque aí gerou um racha dentro do time e formaram 2 times dentro da cidade. E todo mundo vai se encontrando e foram formando. Aí esses times passaram a fazer parceria com os clubes de futebol. E até aí eu confesso que eu acho que errou um pouco, porque aí o futebol americano no Brasil passou a ter os mesmos vícios do futebol da bola redonda, né? O que a gente chama por lá cartolagem, os dirigentes, aquela política, aquele jeito de conduzir o futebol que é errado, e o futebol americano passou a ir para esse caminho. Então, ele teve um crescimento meteórico com a liga, o torneio, o touchdown. De repente teve todo um escândalo, um problema, volta, dá uns passos para trás e agora tenta se reerguer para se organizar de fato como uma liga. Vem a pandemia, atrapalha tudo com toda certeza, mas é um esporte que eu acho que precisa se afastar um pouquinho do futebol. É legal, todo mundo quer usar, ter uma ligação, é onde o dinheiro está, mas eu acho que seria melhor para o futebol americano no Brasil sobreviver sem a ligação A com o clube. ligação, não é? Por acaso isso é uma coisa que nós em Portugal nunca tivemos. Isso que tu estavas a partilhar aconteceu muito em Portugal, mas foi mais na região norte. Imagina, as equipas chateavam-se alguém dentro das equipas e no ano a seguir apareciam 2 equipas diferentes. Continuava a que já existia e aparece uma nova. Em Lisboa é onde há mais estabilidade, onde tu tens se calhar os 3 clubes mais estáveis, diria, a nível nacional. Mas essa história que tu partilhavas, pronto, isso foi todo o percurso do futebol americano no Brasil, um bocadinho, pronto, todo não, mas um pouco desse percurso. Eu sei que também houve a tentativa de fazer uma liga profissional, que depois aquilo foi um flop, não é? Aquilo não correu bem. Sabes algumas coisas sobre essa história? Consegues partilhar um bocadinho? Foi essa ligação, teve o torneio Touchdown, né, que envolvia até o filho do ex-presidente Lula, aí ficou um pouquinho não explicado, não muito bem explicado a gestão do dinheiro, como é que esse dinheiro estava vindo, como é que estava indo, o que estava movimentando, e todo o momento conturbado politicamente no país acabou influenciando também para que as pessoas preferissem dar um passo atrás e sair um pouco dessa liga. Mas eu vejo muita confusão lá dentro ainda, né? Muita gente querendo mandar, muita gente querendo ser o presidente de federação. Aí teve um tempo, recentemente, quando eu saí do lado do Brasil, eu não sei exatamente como é que está nesse momento, mas teve um momento em que você tinha, no estado de São Paulo, 2 ligas, né? Então, Ok. além dos times racharem e formarem 2 times, as ligas estavam se rachando justamente Pois. porque alguém quer ser o presidente da liga, alguém quer mandar mais que o outro, e aí você separa. Quando o momento seria mais, quando você está começando com o esporte, de união, né? Vamos Claro, claro. juntar todo mundo e fazer uma liga só. Então, teve até um momento que você não entendia muito bem qual campeonato, que time estava disputando qual campeonato. Mas tem aquele jogo do Corinthians Steamrollers, aquele pela federação, pela liga, por qual campeonato. Você não fazia ideia, né? Você sabia que tinha o jogo, mas não sabia do que era. Yeah, isso é altamente confuso. Mas já nos outros desportos no Brasil as coisas são sempre de uma forma muito particular, não é? Porque tu costumas ter o torneio estadual, se eu disser alguma coisa errada, a liga estadual e depois tinhas a liga nacional, não é? No futebol americano também Isso. foi um bocadinho a mesma coisa. Você tem, e até faz sentido você imaginar que o Campeonato Paulista faça sentido, né? No Campeonato do Estado de São Paulo, o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, acho que tinha muito mais clubes, se pegar o interior de São Paulo, tinha muitos times, de fato, e aí você separar, serem menos times disputando uma Liga Nacional. Pelas dimensões do país, pelo costume como o futebol foi criado lá atrás, você briga primeiro dentro do seu estado para ver quem manda, e aí depois você vai pro país inteiro, né? É grande, né? Eu Sim, tô me não, acostumando aqui, eu tô me sabes que eu acostumando com acho Portugal. que nós em Portugal não temos noção. Nós olhamos para os números e os números só por si são representativos, não é? Existem 11 milhões de portugueses, existem mais de 200 milhões de brasileiros,
mas nós não temos noção das distâncias. Eu por acaso, eu trabalho também ligado à área do IT, onde há muitas pessoas que vêm do Brasil, porque é um mercado também muito forte no Brasil, e as pessoas, em particular nos últimos anos, têm querido sair do Brasil para vir para a Europa ou outros sítios, mas à procura de um bocadinho mais de melhores condições ou de outro tipo de construção de carreiras profissionais. E eu fui conhecendo pessoas que vinham do Brasil. E foi nessas conversas que eu comecei a perceber, nós em Portugal não temos noção da dimensão do Brasil, não temos. Eu morava na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje deve estar se aproximando de 11 milhões de habitantes. A Pois. cidade de São Paulo. Então, eu vim para um país que tem isso aí. E é até engraçado, eu acostumado, o pessoal fala, não, mas é muito longe. Aí você vai ver 45 quilômetros. 45 quilômetros eu fazia de bicicleta. É verdade, é verdade. Isso é outra coisa que eu acho que nós aqui não temos bem noção. Então, olha, pronto, depois tu tiveste, então, obrigado aqui por dar esse contexto, depois tiveste essa experiência como jogador. Já agora jogavas em que posição? Eu jogava de fullback. Ok. Eu gostava de trombalho. Ok, boa. É a posição, hoje em dia na NFL é raro, não é? São os diamantes muito raros de encontrarmos. Mas ok, e depois como é que fizeste aqui o percurso depois para passares a colaborar aqui com o tal rádio que tinhas mencionado, depois com o ESPN, como é que fizeste essa transição? Eu comecei a jogar futebol americano, eu já era formado jornalista, né? Eu já tinha trabalhado, eu trabalhava na época que eu estava jogando ainda, eu trabalhava na assessoria de imprensa da Ponte Preta, um time da cidade de Campinas de futebol, né? Mas como o futebol americano, o boom de jogar futebol americano surgiu, eu já era um pouquinho mais velho, eu comecei tentava a chance de jogar, né? Mais como diversão, como um esporte para brincar, mas já trabalhando como jornalista, né? E aí eu fui trabalhar em São Paulo, eu trabalhava com o Juca Kfouri, um jornalista conceituado lá no Brasil, e que trabalhava na ESPN. Ele falou assim, Rafa, vem aqui, vamos fazer um teste, vou te apresentar para algumas pessoas para você trabalhar aqui na rádio. E foi até engraçado porque eu fui fazer o teste na rádio e quem estava dentro do estúdio para fazer o teste era o Everaldo Marques, que era o narrador, o principal narrador, né, uma celebridade, né, quem era fã de futebol americano era fã do Everaldo Marques. E eu falei, pô, a pressão ficou maior, né, para trabalhar aqui. Ele falou, por quê? Porque eu sou apaixonado por futebol americano, eu gosto muito. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre o futebol americano, eles já viram que eu entendia, e falaram, ok, né? Eu fui trabalhar na rádio com futebol, na produção normal, mas eu comecei a trabalhar em setembro, justamente quando eu tinha começado a temporada. E eu fazia questão de colocar uma coisinha de futebol americano na rádio, e vamos fazer aqui, vamos fazer lá. Quando chegou o Super Bowl, isso foi em 2011, 2012, né, o Super Bowl ali entre Patriots e Giants, a segunda derrota dos Patriots, a gente fez uma semana especial na rádio, a gente ia transmitir o Super Bowl no rádio, fazer a narração em conjunto com a TV, e eu comecei a falar, não, vamos fazer um pouquinho mais, vamos fazer um programa especial. Eu que pouco falava no microfone naquela época, eu era mais da produção, fui colocado no ar justamente para falar de futebol americano e eu fui conquistando esse espaço, né? Foi a paixão ali era no momento. Até que eu fui ganhando mais relevância lá dentro da ESPN mesmo, a ponto de cobrir Super Bowl, mas é a paixão, né? Não tem como. Sim. Não. Eu procurava, eu entrava na redação, eu procurava eles primeiro, eu queria conversar daquilo lá, depois eu falo do futebol. Posso imaginar um bocadinho. Não, eu percebo 100% o lado da paixão, porque partilho exatamente a mesma paixão pelo desporto como tu. E por acaso é engraçado, estava a mencionar o Everaldo. Quando eu comecei a comentar os jogos da Eleven aqui há 3 anos, eu acabei por cair um bocadinho de paraquedas. Eu já tinha comentado alguns. A minha área de formação não é jornalismo. Eu já tinha comentado alguns jogos da Liga Portuguesa de Futebol Americano, mas nunca tinha equacionado, sinceramente, fazer da minha vida, ou vamos dizer, não é 50%, porque acaba por ser mais de 50% da minha vida, não é? Mas fazer mais de metade da minha vida ligada a trabalhar com a NFL e com, neste caso, com o Canal 11. E no primeiro ano eu tentei contactar o Everaldo, o António Curti, o Paulo Antunes. O único que me respondeu foi o Everaldo. Impecável, imagina. Mandou-me o WhatsApp dele, trocámos umas mensagens, ele deu-me umas dicas. Depois na altura do Super Bowl mandou-me um vídeo
a dar uma força à malta aqui em Portugal, porque em Portugal ainda não temos a expressão que existe no Brasil, não é? Apesar de termos, ao longo dos últimos 3 anos, o nosso mercado e as pessoas que têm acompanhado o futebol americano cresceu exponencialmente, mas não temos a expressão do Brasil. E o Everaldo foi 5 estrelas. Tanto que o ano passado, quando eu vi que ele saiu, fiquei triste, não é? E acho que aqui, de uma forma geral, se calhar todos os adeptos no Brasil da NFL também devem ter ficado tristes, não? Mexeu bastante, viu? Eu lembro que eu encontrei o EV, né? Tipo, pela amizade, a gente chama de EV, e eu encontrei ele na véspera do Super Bowl do ano passado, porque eu levei ele na Rádio Bandeirantes para ele conversar com a gente lá. Levei o Geraldo Marques e depois ele foi para o Super Bowl. Quando ele voltou, ele me contou que estava saindo, né? Eu falei, mas como assim? Não faz sentido. Para Não mim, faz não sentido. tem como assistir futebol americano sem ser com o Everaldo Marques. A gente se acostumou com o Everaldo, com o Rômulo, mas o EV era a cara da NFL, ele era a voz da NFL lá. Yeah. O Nardini assumiu, o Nardini também é um cara que eu gosto demais, um cara muito gente boa na ESPN, mas, de fato, quem cresceu acompanhando, eu cresci acompanhando com o Ivan Zimmerman, com o Paulo Mancha também, que o Band Esportes passava, mas o EV era o cara que todo mundo se sentia amigo. Tanto é que é engraçado que quando eu comecei a trabalhar na ESPN, às vezes eu ia me encontrar com os amigos do velho time de futebol americano, e aí todo mundo assim, mas você conhece o Everaldo Marques? Mas você conversou com o Everaldo? E aí eu falava assim, não, que é isso, eles ficam escondidos no cantinho ali, a gente não pode... Muito bom. Porque era a idolatria, né? Claro, é normal, é normal. Mas pronto, eu por acaso, eu depois acabei por ver também a acompanhar um bocadinho e o estilo de locução no Brasil é um bocadinho diferente do nosso aqui em Portugal, porque acho que no Brasil a emoção tem que estar lá. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã, por exemplo, do Paulo Antunes. Acho que é demasiado. Acho que é aquele extremo mesmo muito elevado. Mas o Everaldo, adorava. A emoção que ele colocava, depois a capacidade de ele criar simbolismo com coisas relacionadas com o futebol americano ou encontrar algumas metáforas, algumas analogias. Era muito bom, era mesmo fascinante. E, olha, e se calhar agora podemos falar um bocadinho. Tinhas mencionado, tiveste a oportunidade de cobrir aqui também os Super Bowls. Queres partilhar um bocadinho dessa experiência? Como é que foi? Tiveste mesmo nos Estados Unidos, não é? Sim, sim, sim. Desde que eu entrei na ESPN, todos os Super Bowls eu acabei trabalhando de uma forma ou de outra na redação, né? Mais 2 eu estive em loco, em 2014 em Nova York e depois em 2018 em Minneapolis. Eu costumo brincar que eu sou o quem derruba gigantes, né? Porque o Peyton Manning e o Tom Brady perderam quando eu estava lá, né? És o amuleto, o amuleto. Então eu dou sorte aí para quem está vindo de fora. Mas é uma experiência fantástica, é uma coisa de outro mundo. Em 2014 eu fui pela rádio, né? Nova York é uma cidade que dispensa apresentação, uma cidade que está viva o tempo inteiro, então você tinha ali aquela movimentação, teve lançamento de filme, o filme Draft Day foi lançado com o elenco inteiro ali, então reunia aquele grupo de pessoas, aí você está andando, você tromba com o John Jones, eu andando no estádio, trombei com o Shaquille O'Neal, trombei com o Spike Lee, você fala, mas espera aí, como é que, né? Que mundo é esse? Que coisa fascinante que é essa, né? E uma semana incrível. Foi uma experiência sensacional, porque o Seahawks era menos badalado naquele momento, todo mundo queria ir para o navio, a equipe dos Broncos estava hospedada num navio aportado na Bahia, em Jersey, e a equipe do Seahawks estava num hotel, tinha um ônibus que saía de um lugar e ia para o outro, né? Você ia para um hotel, depois ele te levava para o outro, para o trânsito Nova York, então a NFL providenciou isso aqui para os jornalistas, mas de fato o Seahawks era muito menos badalado. O que mexia era todo mundo querendo falar com o Marshall Lynch, que era aquela vez que ele falava, só tô aqui para não ser multado. Então eu estava ali do lado dele quando ele ficou naquela coletiva inteira, só tô aqui para não ser multado, só tô aqui para não ser multado. E eu consegui conversar bastante com o Russell Wilson, o Bolden, consegui conversar, o Golden Tate, sabe? Você conseguir encontrar os jogadores e conversar numa boa. A sensação, esse movimento que você tem, essa liberdade de conversar com os jogadores na semana do Super Bowl, para a gente é fascinante. Para o jogador eu sei que não é. Ele não gosta disso porque ele tem que perder uma hora do dia sentado numa mesa esperando alguém conversar com ele. Mas
para a gente é uma sensação diferente, né? Você está ali do lado de um cara que você assiste direto e você começa a conversar de outras coisas, de outros assuntos. É engraçado isso. Às vezes você dá uma tirada do tema, né? Você sai do futebol americano e começa a conversar sobre a vida, ou então aquele movimento em Nova York que tinha toda uma preocupação com o terrorismo. Você saía com o ônibus e aquele ônibus era checado com cachorro, com espelhos debaixo do ônibus para ver se não tinha nada, toda aquela segurança, e eles viviam essa mesma segurança, né, essa mesma expectativa. E em 2018 foi uma sensação ainda mais impressionante, porque todo o centro de imprensa e a concentração ficaram num shopping, né, o Mall of America. Ele tinha 2 hotéis, então os 2 times estavam concentrados naquele shopping, e em que ficava a sala de imprensa. A temperatura lá fora estava 28 graus negativos, então ninguém ia para fora, ficava todo mundo dentro do hotel. E às vezes você saía do trabalho, já era 11 horas da noite, já tinha fechado o shopping, fechado as lojas inteiras, então você pegava suas coisas, saía da sala de imprensa, começava a andar por aqueles corredores, e aí você trombava com o Carson Wentz, você trombava com o Lagarty Blount, você trombava com o Butler, você encontrava com jogadores, porque era a hora que eles podiam sair. Eles saíam para dar uma volta, estava liberado sair para o hotel, no shopping. E num ambiente diferente. Né? Então ele via você, ele te cumprimentava, ele fazia um gesto, né? Você não podia ir conversar com ele, tinha todo o protocolo, mas de longe eles falavam, e aí, trabalhou até tarde hoje, parabéns. Então é um movimento legal. E você fica pensando, né? Uma semana para o Super Bowl deve mexer na cabeça do jogador de uma forma impressionante, porque você sai da rotina completamente, eles não estão acostumados com isso, tem que ficar concentrado no hotel, atender a imprensa. A gente sabe que a gente é chato, a gente quer saber as coisas, então a gente fica fazendo pergunta, e ele tem que responder várias as mesmas perguntas. Um Open Night, né, o que em 2014 ainda era o Media Day, é chatíssimo porque tinha um repórter da TV do México quer ver se o Russell Wilson consegue acertar um dardo. Ele está pensando que ele vai ter o jogo mais importante da vida dele daqui a uma semana. E o cara está querendo fazer brincadeirinha. Mas é espetacular. Acho que não tem... Já fui em jogo de Copa do Mundo, mas o Super Bowl, ele mexe de um jeito impressionante. E tu tens assim alguma história, imagina, a história mais engraçada, ou assim, uma história que te marcou num desses 2 momentos? Possas partilhar, obviamente. Bom, o momento que mais me marca e que o pessoal fala, eu acho que não tem como, é quando o Robert Kraft pede para tirar uma foto comigo no Super Bowl 52. A gente foi fazer uma entrevista com ele, estava eu e o Zé Renato Ambrosio, hoje também repórter da Globo. E a gente conversou e terminou, e o Robert Kraft foi muito simpático, conversando, né? Eu fui bater papo com ele e fui falar, meu filho, né? Sou torcedor dos Patriots, nunca escondi isso de ninguém, meu filho tem camiseta dos Patriots aqui mostrando. E, pô, é isso que eu quero ver as crianças, é isso que eu quero colocar no Instagram dos Patriots no Brasil, para mostrar as crianças também torcendo, né? E nessa que estava girando, ele falou do 28-3, que tem hospitais em Boston que colocam a bandeira do 28-3 para mostrar, né? Se você acha que na ala do câncer, na ala do cancro, né? Tá ruim, mas você pode sair dessa, nunca tá perdido o jogo, você consegue. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Isso, tudo é possível. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu também tenho um pouco isso aqui para mim, porque passei por maus momentos na carreira, né? E eu consegui, hoje eu tô aqui. Eu tenho uma tatuagem no meu braço, eu sempre quis fazer uma tatuagem de futebol americano, e eu pensei e eu fiz uma tatuagem que é a jogada, a formação tática, né, com o X and O's, daquela última jogada do Super Bowl 51, né, um touchdown da prorrogação. Aí ele viu a foto, né, ele falou, eu quero tirar uma foto com essa tatuagem. E eu estava com a roupa, né, da ESPN figurino, ali assim, camisa, 2 blusas, 28 graus negativos lá fora. Eu falei, mas tá frio, né? Tô com um monte de blusa. Não, mas eu quero tirar a foto com essa camisa, com essa tatuagem. Aí eu tentei demovê-lo da ideia mais uma vez, aí na terceira vez eu falei, pô, o cara é dono dos Patriots.
cara é um bilionário, eu tenho que fazer essa vontade para ele, né? É. Aí eu fui lá, comecei a tirar a blusa assim, tirei. Aí ele pediu para a menina dos Patriots, a secretária dele lá, tirar a foto. Depois eu pedi para ela me mandar. Essa foto virou quadro para mim, né? Porque Claro, claro. é o dono do time pedindo para tirar uma foto comigo. E aí, lógico, o pessoal na ESPN no Brasil brincou bastante. Essa é a que marcou, com toda certeza. Tem várias coisinhas que vão acontecendo, né? Tem Mas várias essa foi especial, encontros, né? mas essa é especial por ser um fã, por ser alguém que há tanto tempo acompanha e você poder ter um bate-papo, né? Claro. Eu até brinquei que a gente poderia ter uma história muito melhor aqui se não fosse o Philly Special, se não fosse a derrota, porque quando acabou o Super Bowl, aquela derrota, eu encontrei o Robert Kraft no túnel ali, no corredor, indo para o vestiário, indo para o balneário, né? Aqui é o balneário, tem que me acostumar com os termos. E ele fez um sinal para mim, me reconheceu, me cumprimentou, e eu pensei assim, se a gente tivesse ganho, ele teria me reconhecido, ele saberia a minha torcida, e eu ia falar para ele que eu ia fazer uma segunda tatuagem naquele momento, e eu ia para a festa dos Patriots, eu ia para a festa, eu ia largar tudo, eu ia para a festa, eu não ia ter... Aí a gente ia ter história, tá? Aí a gente ia ter uma história Então, espetacular para contar aqui. então tu deves odiar o Doug Peterson e o Nick Foles, não é? Não, estão completamente riscados da tua lista. Eu não vou convidá-los para uma festa, tá? Porque eles acabaram com a minha festa. É verdade, é verdade. Então, mas olha, eu por acaso agora acho que podemos saltar aqui um bocadinho para o draft da NFL que vai acontecer agora dia 29. O draft, pronto, tem também sempre aqui toda uma. É o grande evento da off-season, não é? Com todos os miúdos que vêm do futebol americano universitário. E tu achas que há aqui, obviamente que este ano o draft é um draft mais ofensivo, acho que concordamos nisso, com muitas estrelas na posição de quarterback, um, mas talvez excluirmos aqui um bocadinho os quarterbacks, que estrelas ou que jogadores é que tu já tiveste a oportunidade de ver e analisar e que tu achas que neste draft podem ser aqui futuras estrelas em ascensão na NFL? Olha, eu como era um fullback, mas sonhava em ser um tight end, eu sou apaixonado por tight ends. Eu acho que tight end é uma posição que precisa ser mais valorizada na liga. Eu sei que todo mundo quer ir atrás, mas não é possível que você tenha só hoje, vai lá, um Travis Kelce, um George Kittle, você tenha o Zach Ertz, mas outros comuns, né? Yeah. E eu acho que o Kyle Pitts, ele tem tudo para ser um astro da liga, um cara que de fato entre na briga com Kelsey, com Kittle, para ser um destaque, porque ele é espetacular. O que eu É consegui verdade. vê-lo jogando na Flórida, a envergadura que ele tem, ele abrindo os braços, é maior do que ele em pé. Ele briga, ele protege bem. Eu acho até que é engraçado que ele é subvalorizado, mas como ele é tão bom recebendo e ele é tão em alguns momentos, eu não quero trazer, jogar lá para cima, mas em alguns momentos ele passa a sensação que você tinha com o Gronkowski, que parecia um adulto jogando com crianças, e no college football tinha aqueles momentos assim, é injusto esse cara estar jogando. Tinha momentos, aquela bola brigada, ele conseguia buscar, assim, mas pô, não pode, ele é muito maior que os outros, né? Eu acho que ele é um cara que eu entendo, o Jamar Chase é espetacular, é um baita recebedor, Devonta Smith, mas o Kyle Pitts, se eu tivesse uma chance de draftá-lo, eu adoraria, porque era um cara que eu queria ver no meu time jogando. No meu time. E para onde é que tu achas que, agora estamos a falar isso, para onde é que tu achas que onde é que achas que ele irá? Vai no top 5, top 10? Qual é que achas que é a equipa que vai aqui chegar-se à frente para ele? Tudo vai depender muito, eu acho, de Atlanta trocar. Se Atlanta não trocar, a minha escolha seria o Kyle Pitts, né? Porque as 3 primeiras serão quarterbacks, isso não resta a menor dúvida. Se Atlanta não receber aquela oferta de um caminhão dos Broncos, dos Patriots, porque alguém interessado em pegar um quarterback, eu acho que o Kyle Pitts tinha que sair aí. Eu não vejo os Bengals pegando ele com a 5, porque eu acho que os Bengals vão optar por reeditar a parceria do Burrow com o Chase, e faz sentido. Sim. Mas eu acho que a Atlanta tinha que pensar nisso. Eu acho que combina até com o Matt Ryan, funciona para o time, tem recebedor.
eu acho que ele deveria sair na 4, mas tudo vai depender dessa troca, e vai ser no dia do draft. Eu acho que a escolha do San Francisco 49ers pode movimentar isso. Se eles de fato forem atrás do Mac Jones, como tudo leva a crer nesse momento, eu acho que vão oferecer muita coisa para subir nessa 4 e pegar o Justin Fields. Seja o Broncos, acho um pouco provável os Patriots, mas alguém vai subir para tentar levar. Sim, por acaso, eu acho que há três posições que podemos ver isso. A primeira é dos Falcons. Acho que os Dolphins, com a proposta certa, também podem recuar. E os Lions. Acho que os Lions também poderiam facilmente recuar. Mas os Lions eu até acho que poderiam pensar em buscar um quarterback, né? Porque, convenhamos, o Jared Goff não vai encantar ninguém. Depende muito do que eles estão pensando para o futuro da franquia. Então, faria sentido você pensar neles buscando um quarterback. Mas o Lions, a equipe dos Broncos, eu acho que está a um quarterback de ser um time muito bem, muito bom. E por acaso, há uma expressão que eu tenho utilizado para falar disso, que é o Vic Fangio não quer dar as chaves do Ferrari, que é aquele ataque, ao Drew Lock. Eu acho que o Justin Fields, apesar de Justin Fields não ser um dos meus top quarterbacks, eu não sou grande apaixonado por ele, acho que merece uma oportunidade e há de ter a sua oportunidade na NFL, e acho que um contexto em Denver era interessantíssimo. Em New England também ia ser bom para poder estar ali um ano a aprender atrás do Cam Newton, que também tem uma ligação histórica com ele, não é? E há uma equipa que eu também acho que pode, porventura, tentar fazer uma movimentação agressiva, que é os Bears. Não sei se concordas, mas eu acho que os Bears também são uma equipa que podem... não sei se têm o capital para isso, ou se querem dar esse capital, mas acho que é uma equipa que pode tentar chegar ali dentro do top 5, top 7, para ir buscar um quarterback. Eu acho que eles precisavam buscar um quarterback, mas eu acho que essa escolha do Dalton e essa promessa que ele vai ser o QB número 1 acaba dando me fez tirar um pouquinho a crença de que eles vão de fato fazer alguma coisa. Eu entendo até que, não, a gente está querendo draftar um quarterback para ser o seu reserva, mas quando você é o Andy Dalton, você sabe que se pegarem um calouro, a torcida vai querer ver o calouro. A torcida não vai querer ver você. Também é verdade. E vai forçar a barra para que nos 4 primeiros jogos você saia e o calouro seja colocado em campo. Então, eu acho que se eles quiserem ter um ambiente minimamente decente com o Andy Dalton, eles não podem pegar um quarterback na primeira rodada. É verdade. Sabes que o Pedro Fernandes, que comenta também os jogos lá na Eleven, ele por acaso aqui há uns tempos mandou-me uma imagem que era um scout na NFL a dizer que a primeira coisa que ele fazia quando o draft terminava era ir à igreja e confessar-se por todas as mentiras que ele dizia nos meses anteriores, porque é uma época em que há muitos relatórios e muitas conversas que vêm cá para fora e que não são de todo verdade. É mesmo, como nós dizemos, não sei se é uma expressão que também é comum no Brasil, mas é os espelhos de fumo, que é só para enganar, é só para iludir, não é? A fumaça ali, né? É isso. É isso aí, a cortina de fumaça a gente usa essa mesma história, é o jeitinho de fazer aqui e ali. Eu acho que tem muita história, inclusive eu não compro totalmente o Mac Jones indo para os 49ers, porque pode ser uma bela cortina de fumaça. Inclusive, os Jets pegando o Zach Wilson pode ser uma cortina de fumaça, né? O Justin Fields o Justin Fields é um cara que venderia muito ingresso, né? Que levaria a gente pelo jeito que ele joga, então pode mudar, acaba mudando o draft. A gente sabe uma coisa, os Jaguars vão levar o Trevor Lawrence, que não tem o que questionar, né? Tá pronto, vai jogar, vai perder, coitado, vai apanhar, mas ele tem que ir para esse time, é a regra da liga, né? Não, é verdade. Ele já é uma escolha de primeira. Ele já é a primeira escolha da primeira ronda desde o secundário, por isso sim. Ele já é há muitos anos que o Messias, independentemente de onde ele fosse, ia ser o Messias daquela equipa, e calhou ser aqui em Jacksonville. Mas olha, eu por acaso agora tenho aqui uma pergunta que até casa bem com isto que estávamos aqui a falar, que no fundo, imagina, a NFL acaba por ser um negócio, não é? E por acaso é engraçado, estávamos a falar, por exemplo, do caso do Andy Dalton em Chicago, que ele foi para lá com a promessa de ser o número 1,
Mas quer dizer, isso é o que tu dizes agora, mas daqui a um mês, se eu preciso... imagina que lhes aparecia uma proposta para ir para lá um Watson ou um Russell Wilson agora, se calhar o que eu disse ao mês não tem assim tanto valor, não é? Obrigado por tudo. Tapinha Boa nas sorte, costas, boa sorte, obrigado. boa sorte. Mas pronto, aqui acaba por ser tudo um negócio. Onde, obviamente, o objetivo é sempre vencer, mas para o fazer é preciso que a organização, e aqui é onde se calhar separamos um bocadinho o campo desportivo para o campo organizacional. Para tu venceres tens que ter uma organização sólida, bem estruturada, e que obviamente sabe o que é que está a fazer. Os Patriots têm sido a melhor organização da NFL ao longo das últimas duas, a entrar aqui na terceira década. Eu ainda não perdi a fé nos Patriots, apesar de... Não, eu também tenho uma equipa que simpatizo. Tu mencionaste que para ti é os Patriots, para mim é os 49ers, já aqui há alguns anos. Mas eu admiro muito os Patriots, admiro imenso. E quais é que tu considerarias aqui, se calhar vamos tirar os Patriots da equação porque são a número 1, não há conversa, mas que outras organizações é que tu admiras um bocadinho na NFL porque têm essa estrutura, essa organização que é fundamental para serem bem-sucedidos? Olha, eu acho que você tem muitos exemplos de trabalhos bem-sucedidos, mas eu acho que variam bastante, né? Você tem momentos muito bons dessas equipes. Eu acho que a equipe dos Steelers, a forma com que eles constroem, eles são relevantes sempre na liga. Ele é um time que está sempre ali brigando, não vai para os playoffs, você se surpreende quando eles não vão para os playoffs, né? Você tem alguns problemas, como teve recentemente com o Antonio Brown, com, né, vou sair, quero ficar. Tem suas falhas, mas a forma com que eles acreditam no treinador, acreditam no trabalho, permanecem com isso daqui, não ficam pulando de um lado para o outro. O São Francisco 49ers também é uma equipe que você vê um caminho nesse time fazer. O que eu acho mais fácil até você falar na NFL é ver time que está completamente perdido. Você vê time que você fala assim, esse aqui é o trabalho errado, esse é o trabalho ruim de ser feito, que é o caso do Chicago Bears, que é o caso do Detroit Lions, que é um time que está perdido há muito tempo, a desorganização dos Jets, acho que fica muito claro, né? É difícil você apontar qual que é o trabalho que é o melhor, porque às vezes o trabalho é bem feito, mas não traz resultado dentro de campo. São coisas completamente diferentes. Não dá para você falar que os Patriots foram horríveis no ano passado, que o trabalho acabou, que você falou, dá para acreditar na dinastia ainda? Não, acabou, os Patriots não são mais nada, porque o resultado não veio dentro de campo. Mas você vê uma coerência no que eles estão querendo fazer. Bom, meu trabalho está pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu vou fazer desse jeito. Você vê uma linha. E outros times não mostram linha nenhuma. Alguns times vão se encontrando. O Cleveland Browns, para mim, está se encontrando e fez uma boa off-season. Né? Acho que o free agency do Cleveland Browns é interessante. O Denver Broncos foi completamente perdido no tempo. Aí tirou o Elway. Falou, Elway, você não vai atrás de quarterback mais? Porque acho que o grande plano do John Elway era garantir que ele seria o maior quarterback dos Broncos da história. Então ele errou com o Peyton Manning, e depois ele passou a pegar só cara ruim para o time. E enquanto isso, você vê equipes como o Houston Texans, que é uma equipe que está completamente perdida. Não tem a menor lógica no que eles estão fazendo. São exemplos ruins que acabam chamando mais atenção. Lógico, eu gosto muito de ver os Packers. Primeiro pela estrutura do time, né, que não tem um dono, por ser dessa forma. Me encanta demais. É um time que também é outro desses que é relevante por muito tempo com o trabalho. Todo ano após ano, você aponta, né, os Steelers, os Packers, com os times mais fortes da liga. Talvez não responda dentro de campo, mas são times que estão fazendo um caminho. Você vê uma linha de trabalho. Os Cowboys é uma equipe que eu não consigo confiar, né? Porque o Jerry Jones é o brinquedo do Jerry Jones. Então, você vai achar, às vezes vai até trazer um resultado dentro de campo, mas parece um pouco do que a gente fala no futebol brasileiro, que é a tentativa, acerto e erro. Eu tentei uma coisa, se der certo, ótimo, se der errado, eu tento outra depois. Não é um planejamento, não é que eu pensei em alguma coisa para você fazer o trabalho lá na frente. Você não vê um caminho sendo traçado. Sabes, isso é um bocadinho... Ia-te lançar aqui este desafio, e os Cowboys é um exemplo ótimo,
que é um pouco, tu preferes, ou o que é que tu achas que aqui faz mais sentido? É de alguma forma de teres uma equipa que durante, vamos dizer, 2 décadas consegue temporadas aqui tipo Cowboys, 8-8, um 10-6, depois tem ali uma época 7-9, com algumas presenças no Super Bowl, com algumas presenças nos playoffs, mas não ganha nenhum Super Bowl. Ou achas que faz mais sentido uma equipa nessas 2 épocas nessas 2 décadas, aliás, ter épocas mais irregulares? Imagina, ter uma época com 2 vitórias e 14 derrotas, mas depois aí no meio faz uma época 13-13 ou 14-2 e ganha um Super Bowl. Tu achas que vencer a todos os custos, que é no fundo esta segunda metodologia, faz mais sentido, ou deves estruturar, ou deves ter aqui uma estrutura que te faz vencer jogos, mas nunca chegar ao Super Bowl? Eu acho que o Super Bowl ele é essencial. Acho que todo torcedor quer esse Super Bowl. Eu até brincava, o pessoal fala que torcer para os Patriots é fácil, mas eu falava para o pessoal, olha, quando ganhava um Super Bowl, para mim poderia passar mais uns 3, 4 anos sem ganhar nada. Eu reclamei ano passado, eu xinguei o time, sim, mas eu assisti os jogos e para mim tudo bem. Se esse for o preço por 2 décadas, eu pago várias e várias vezes. Porque ganhar o Super Bowl já valia a pena. Ganhar o Super Bowl é uma emoção. Eu acho que toda a torcida merece isso. Dá para você fazer de forma estruturada. Sabe que são times que são unicórnios. Os Patriots é um caso completamente à parte. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fora do comum. Mas, ainda mais na era do salary cap, né? Antes ainda era um pouquinho mais fácil você fazer isso. Mas você precisa ganhar. O ganhar a qualquer custo, eu acho que ele faz sentido em situações, por exemplo, como os Rams, que mudaram de cidade, que tem uma concorrência, que eu preciso me estabelecer nesse local, eu preciso mostrar, eu tenho um estádio novo e eu preciso trazer o público para cá. Então, para eu juntar essa torcida aqui, eu preciso ganhar a qualquer custo num espaço curto, nos próximos 3 anos. E é difícil, porque não é garantia. Né? Os Rams estão pagando por isso. Yeah. Isso, por Né? acaso, é interessantíssimo teres ido buscar esse exemplo. Quem é que tu achas que vai ganhar um Super Bowl primeiro, os Rams ou os Chargers? Agora só estou-te a Os lançar Rams. esta aqui. Eu acho que os Rams. Eu acho que os Rams. Por mais que os Chargers tenham feito uma coisa interessante, eles estão um passo além, porque agora eles têm um quarterback. Eu acho que o Herbert é Sem um dúvida. quarterback que é melhor ainda do que já era melhor que o Goff, né? E eles estão tentando agora uma coisa com o Stafford, porque o time era pronto para ganhar, faltava o quarterback. Isso ficou bem claro no Super Bowl 53, né? O Goff. Sem dúvida, sem dúvida. O que o Sam Darnold tiraram o sarro dele naquele Monday Night por falar que estava vendo fantasma contra a defesa dos Patriots, o Jared Goff passou um Super Bowl vendo fantasma. E você não pode passar um Super Bowl vendo fantasma. Sim, não pode, não podes. Não tem como. Mas eu acho que os Rams faz muito sentido. O Las Vegas, por exemplo, também acho um trabalho ruim. Essa off-season não entendi nada que eles fizeram. Sim, aquilo. O que eles tentaram construir. Mas faria sentido. Eu quero me estabelecer em Las Vegas, eu quero ser mais uma atração de Las Vegas, então eu vou fazer de tudo para ganhar esse Super Bowl. E aí depois na frente eu vou pagar essas contas, né? Eu faço a dívida aqui para pagar as contas lá na frente. Mas o 8-8, uma idinha para os playoffs, a ida para os playoffs, ela é valorizada quando você tem uma situação como a dos Bills, que passaram 20 anos sem os playoffs. Ótimo, foi os playoffs, ok. Para os Browns, esses times que passam muito tempo, a ida para o Super Bowl, para os playoffs, legal, ótimo. Aí, no ano seguinte, você já quer dar um passo além. Não basta aí, você tem que ganhar alguma coisa, você tem que chegar mais longe. Eu sei que a torcida dos Bills esse ano ficou contente pra caramba, chegou na final de conferência. Mas se chegar na final de conferência no que vem, eu falo, tá bom, mas agora eu quero mais. Queremos o Super Bowl, não é? Eu quero ir para o Super Bowl, eu quero ir para os Bills, já não basta mais ir, né? Porque um quinto trauma... Sim. Eu nem sei, eu nem faço ideia o que é que será a sensação de perder 4 Super Bowls seguidos. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Os Patriots perderam 2 Super Bowls, né? Naquela sequência ali para os Giants, sem conquistar nenhum no meio do caminho. Já era uma sensação horrível. Eu nunca mais vou ganhar isso. Não tem como. Você imagina se perder 4 seguidos. Tenho muitos amigos torcedores dos Bills. Eu acho que é uma sensação que não faz sentido. É indescritível. Eu vi os 49ers perderem contra os Ravens e vi os 49ers perderem contra os Chiefs.
Imagina, contra os Ravens custou-me imenso, porque acho que foi mesmo injusto. Acho que foi injusto. Sim, também acho. Os 49ers foram a melhor equipa e deviam ter ganho aquele jogo. Contra os Torci muito para Chiefs, vocês. sinceramente, contra os Chiefs não me custou, claro que custou, mas não achei tão injusto, porque o gênio do Mahomes veio ao de cima e é de género, pá, não podes ficar chateado por isto. Foi o melhor Super Bowl que tive a oportunidade de comentar, eu comentei até agora 3, tive azar de comentar 2 Super Bowls que não foram tão bons do ponto de vista de espetáculo, o deste ano não foi um Super Bowl Sim, espetacular, o de há o 3 anos, 53. o de há O 3 anos com 53, os né? Rams e os Patriots, foi um grande jogo do ponto de vista estratégico, quem gosta mais dos X&Os e tudo mais, mas do ponto de vista de espetáculo não foi um Super Bowl Vou tão vistoso, não é? contar uma coisa engraçada que isso daí, no Super Bowl 53, a ESPN no Brasil vendeu uma campanha publicitária lá desses sites, esses aplicativos de comida, de entrega de comida, e ficou acertado que o primeiro touchdown, o número da camisa do quem marcasse o touchdown ia representar a porcentagem de desconto que o cara teria direito no pedido, que seria um número X de pedidos, aquele jeito de promoção, mas seria o primeiro touchdown do jogo, no primeiro tempo, ia acontecer aquilo lá. Aí, no intervalo, ele falou assim, ó, todo mundo leva 10% de desconto e a gente sai. Eu falei, Essa foi boa. vocês zicaram, né? A gente tem o termo zicar, né? Vocês deram um azar, vocês colocaram um mal olhado em cima do Super É, Bowl. Foi incrível. O primeiro touchdown vai dar o prêmio. Não vai sair touchdown não desse vai jogo haver nunca mais. touchdowns. Brutal, brutal essa história, brutal. Olha, estamos a chegar aqui ao final. Tenho aqui só uma última pergunta para ti. Depois também te quero aqui deixar, obviamente, também algum espaço para falares um bocadinho aqui do teu trabalho e também deixares aqui os sítios onde as pessoas também possam seguir um bocadinho. Como mencionaste aqui, que eras adepto dos Patriots, admiravas aqui também um bocadinho a equipa de New England, eu tenho aqui agora o desafio para ti, que era, se tu tivesse a oportunidade, vou-te dar 3 cenários. Confias no Cam Newton e vamos em frente com o Cam Newton. Se pudesses, tinhas o Tom Brady de volta, ou ires, porque tem-se falado nisso também já há 2 ou 3 anos que se fala disso, de uma troca com Aaron Rodgers a vir para New England, em que hipotecarias aqui um bocadinho, obviamente, o futuro dos Patriots, porque para fazerem essa troca acontecer, iam ter que dar aqui, não sei, mas pelo menos umas 3 primeiras rounds de certeza absoluta que teriam que estar em cima da mesa. Qual é que tu escolherias aqui? Olha, é difícil, né? Lógico, é difícil. Acho que o Cam Newton, eu gosto do Cam Newton, acho que ele pode dar certo nesse segundo ano, conhecendo o time. Sobre o Tom Brady, está no coração, é difícil porque eu tenho muito a agradecer ao Tom Brady, mas eu acho que eu iria de Aaron Rodgers, porque tem um ditado, uma coisa que se fala bastante no Brasil, que é nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Já foi Sim, nós feliz. também dizemos isso, nós também dizemos isso. A história do Brasil, a história do Tom Brady já está lá marcada, está escrita, registrada. Eu tenho as camisetas dele, as jerseys, já, o que ele fez já acabou. Ele está aqui no meu armarinho ali, tem ele lá passando a bola. É isso, tá incrível. Perfeito. Eu não queria que ele tivesse saído. E se ele saísse, eu preferia que ele tivesse aposentado do que ele jogar em outro time. Mas É, nesse momento, eu acho que eu ia querer ver uma coisa diferente. Eu ia querer ver o Aaron Rodgers jogar a camisa dos Patriots. E é, olha, muitos torcedores dos Patriots vão ficar bravos comigo, mas eu daria 12 para ele, tá? Porque o Brady não aposentou ainda. Então Ui, ui. a camisa não está aposentada, a camisa está lá e ela está para ser usada. Tá? Eu Ok. deixaria a 12 com o Aaron Rodgers. Boa, boa, boa. Obrigado aqui por teres aceito o desafio. Olha, Rafael, queres então deixar aqui só menção um bocadinho onde é que tu tens feito agora aqui o teu trabalho mais recente, onde é que as pessoas também podem dar uma vista de olhos? Bom, tem no meu Twitter, acho que é o caminho mais fácil, né? Estou bastante presente lá no Twitter, no @Rafa Bellatini. O Bellatini está aí na descrição do podcast, né? Então é fácil, 2 T's. E eu faço vídeos, inclusive 3 vezes por semana, sobre NFL, comento um pouquinho da NFL, segunda, quarta e sexta, no canal Toque Passa, tem o youtube.com/Toque Passa. Também você encontra no meu Twitter, fica mais fácil, acho que é o caminho mais fácil de encontrar, é pelo do Twitter, no @Rafa Bellatini. Boa, boa.
Pronto, olha, obrigado uma vez mais aqui por teres aceito o desafio de falarmos aqui um bocadinho sobre a NFL, uma paixão que temos aqui em comum. Fica também combinado certamente voltarmos a falar mais um bocadinho à frente, aqui depois do draft, voltarmos a falar e ver um bocadinho aqui se houveram boas decisões ou quem é que foram aqui as equipas que acabaram por deixar passar aqui hipoteticamente bons jogadores. Mas uma vez mais, obrigado aqui por teres aceito aqui o convite e por ter estado aqui este tempo comigo. Está bem, Rafael? Eu que agradeço demais o convite. A gente volta para falar que os Jaguars mudaram de ideia e pegaram um offensive tackle. Bora, se isso acontecer. Coitadinhos, coitadinhos. Obrigado a todos aqui que também nos acompanham no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem, todas as semanas aqui episódios dedicados à NFL, ao futebol americano. Aos sábados agora com episódios dedicados ao futebol americano em Portugal. E agora nesta altura, ao domingo, temos aqui uns episódios especiais a falar sobre o draft e sobre aqui temas que também sejam ligados às organizações e à NFL. Obrigado a todos, um grande abraço e uma excelente semana para todos.